de arrepiar pensar na falta de kit de intubação. Nós vimos lá em Manaus, no auge da pandemia, né, na primeira onda da pandemia, pessoas que ficaram internadas, não havia o medicamento para muita gente e elas tiveram que ser amarradas. Porque imagine você ser entubado, um tubo sendo colocado goela abaixo, sem que sem que houvesse a sedação. Como ocorreu várias vezes lá em Manaus. Pois não, Ana? Só para completar, o prefeito de Hortolândia tinha 65 anos. 65. Jovem, né? Jovem para os parâmetros atuais. Juliano Dipp, muito boa tarde a você. Bem-vindo sempre ao Bora Brasil. E essa possibilidade, infelizmente, de se faltar kit de intubação aqui em São Paulo, hein, Juliano? Olha, na verdade, Joel, já faltou, viu? Já faltou e isso teve que gerar uma movimentação entre os municípios, já que não houve por parte do governo do estado e do governo federal o abastecimento prévio desses kits da sedação. Que, como você muito bem explicou, são necessários, porque se a pessoa não tiver sedada e ela acordar, ela vai retirar o tubo. Segundo eu conversei com os médicos, é uma reação natural e ao retirar esse tubo, ela vai morrer asfixiada. Então ela precisa da sedação para permanecer entubada. Ontem, a cidade de Guaratinguetá, que já tinha um estoque escasso, acabou diminuindo ainda mais a quantidade de medicamentos, porque os municípios de Jacareí e Cruzeiro ficaram sem. É por isso que eu te digo que já está faltando. Aí Guaratinguetá e Pindamonhangaba, que são ali do lado, aqui no interior do estado de São Paulo, cederam parte do que tinha. E agora eles que estão preocupados, porque na Santa Casa de Guaratinguetá só tem sedativo para menos de 48 horas, acaba antes do domingo de Páscoa, Em Piracicaba, os sedativos duram um pouquinho mais, 7 dias, mas isso é muito pouco. E esse cálculo leva em consideração o número total de pessoas internadas hoje. Se chegar mais gente precisando ser entubada, já não tem. A Adamantina, no interior do estado de São Paulo, conversei agora com o secretário de saúde de lá. Ele tem 10 leitos de UTI. Todos os 10 estão lotados. Ele só tem kit de intubação para até semana que vem, quinta-feira da semana que vem. Na sexta, ele já disse que se não tiver mais kit, são 10 perdendo a vida. E isso parece um exagero, parece um pouco de sensacionalismo? Não. Nós fomos procurados por essas prefeituras na tarde de quarta-feira, quando fazemos uma outra reportagem sobre a ausência, ou melhor, a possibilidade de falta de cilindro de oxigênio em 120 municípios paulistas. E durante a checagem, a prefeitura falou, não estou com problema de oxigênio, a situação aqui é outra, eu vou colapsar por causa do kit. Então, são duas situações diferentes no mesmo estado. De um lado, 120 municípios sem a possibilidade de manter cilindro de oxigênio ou o próprio gás para 10 dias. Do outro, 3 municípios já identificados pela nossa reportagem, mas provavelmente o número pode ser maior a partir do momento que pedimos ao próprio governo do estado um levantamento, mas já identificando a escassez do kit intubação. Então são duas coisas diferentes que comprometem o tratamento e a recuperação das pessoas com Covid-19. Por que isso está acontecendo agora, Joel e Ana? Porque março foi o mês recorde de internações, não só no Brasil, como aqui no estado de São Paulo. Nesse momento, 31 mil pessoas estão em hospitais paulistas tratando Covid, 13 mil delas na UTI. Pois é, Juliano. Agora, como que fica daqui para frente, né? Porque isso já foi colocado de forma muito clara várias vezes aqui no Bora Brasil. Hoje pela manhã fizemos o mesmo na televisão. Agora, o governo deve estar se mexendo, ou pelo menos a gente espera que ele se mexa nesse sentido para evitar essas novas faltas. Porque, como o Juliano disse, já faltou oxigênio e já faltou kit de intubação. E é claro que as consequências são drásticas, são dramáticas. A falta desses medicamentos faz com que a pessoa agrave e vá até a morte mesmo. Exatamente. O estado de saúde vai se agravando até chegar à morte mesmo. Eu estou vendo que alguns hospitais, algumas clínicas, chegaram a recorrer até mesmo para clínicas veterinárias, tentando encontrar alguns sedativos para utilizar em seres humanos. Pois não, Ana? Teve uma grande rede de clínicas veterinárias, de serviço PET, não vou falar o nome que não é necessário, mas que até suspendeu
alguns procedimentos para justamente ceder esse material para socorrer, para hospitais, para não consumir mais do mercado, porque alguns medicamentos de humanos são usados em animais, Sim. então haveria uma concorrência. Então só estão atendendo emergência. Se um bichinho for atropelado, por exemplo, outros procedimentos nem estão sendo feitos para poupar anestésico. Porque o princípio da sedação, ele é o mesmo entre os mamíferos, né? Entre um cachorro, um cavalo, o ser humano. Sim. É claro que há as modificações e os estudos diferentes também. Só que uma situação tão grave como essa, qualquer possibilidade é cogitada, até mesmo recorrer à clínica veterinária. Agora, o Juliano, como que fica daqui para frente? Qual a promessa do governo do estado, que, é claro, tem que estar em contato com o governo federal, que tem que repassar esses kits para os estados todos? Qual a previsão? Ela é sombria daqui para frente ou não, ô Juliano? Pois é, você usou duas palavras aí, uma previsão, a outra a promessa. Por enquanto a gente só tem a promessa, Joel, ainda não temos a previsão. O governo do estado de São Paulo respondeu através de nota que recebeu apenas 2% dos anestésicos necessários por parte do governo federal. Isso corresponde a pouco mais de 65 mil ampolas neurobloqueadoras e anestésicos. O governo do estado disse que o necessário são 3,5 milhões, ou seja, muito mais, 98% a mais do que foi entregue. O Ministério da Saúde havia sinalizado que entregaria uma quantidade bem maior, 258 mil, que ainda não é o total suficiente, só que não conseguiu cumprir com esse contrato. A resposta do Ministério da Saúde nós ainda não recebemos. E nós perguntamos também ao governo do estado quantas pessoas estão morrendo na fila, quantas pessoas estão vivas na fila por leitos de UTI. Porque a gente já percebeu o que está acontecendo. Uma cidade pedindo ajuda para outra, mas infelizmente a Secretaria de Saúde diz que não tem esse balanço ainda. Contagens extraoficiais que circulam já por causa das reportagens, né, obviamente, como nós estávamos ontem em Guaratinguetá, ou melhor, em Franco da Rocha, ficamos sabendo de 48 mortes por Covid, por espera de UTI na Covid só no mês de março. A totalização deve chegar perto de 500 casos de pessoas com suspeita da doença que não resistiram à espera por um leito e morreram só em março no estado de São Paulo. Mas, repito, a Secretaria de Saúde não pôde confirmar esse número pré-apurado. E não é nem inconveniente para ela própria, é claro, confirmar, né? Quantas vezes nós ouvimos aqui governador, prefeito principalmente, dizer que ninguém ficaria sem atendimento em São Paulo. Estamos no estado mais rico da nação, estamos na cidade mais rica do país. Ninguém ficará sem leito. Vocês ouviram isso várias vezes. Então, por isso que, infelizmente, não dá para acreditar nessas coisas todas que são colocadas. Até mesmo quando alguém banca, por parte do estado ou da prefeitura, que não vai faltar oxigênio, mesmo assim a gente fica com esse receio. Porque tantas coisas foram projetadas, planejadas e não aconteceram. Elas não se concretizaram lá na frente. Agora, Juliano, aquele garoto que estava internado lá, o filho do caminhoneiro, você tem alguma notícia para atualizar? Joel, ele está em atendimento, né? E ontem eu falei para vocês que ele havia saído da intubação. Isso. Eu conversei com a Fernanda, a mãe dele. O menino voltou a ser intubado. A situação é menos grave do que no momento que ele intubou da primeira vez, porém não é boa, né? Já que ele tinha deixado a intubação e agora voltou. Ela me parecia serena, a Fernanda, apesar da notícia não ser a melhor, já que o garoto voltou a ser intubado. Um menino de 6 anos que está lá na UTI infantil para Covid do Hospital do Mandaqui, onde 20 crianças tratam Covid, 3 delas na UTI. Continuamos aqui rezando por esse garoto, torcendo muito por ele e para as outras crianças que estão internadas agora.